Graça e paz, queridos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma palavra que Deus vai trazer para você. E eu ministrei esses últimos dias a respeito de um assunto que tem mexido muito comigo, tem falado muito comigo, que é a respeito de preparação e de maturidade. E aí eu resolvi trazer essa palavra para vocês aqui, para quem não ouviu a ministração, poder ouvir, né? E para quem já ouviu, poder aí assistir novamente e guardar no seu coração. E a gente começa com um versículo que está lá no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 37, que diz assim: os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo, Jesus, se vestirá como servo e indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Amém? A obra do Senhor, queridos, ela necessita de pessoas, homens e mulheres, preparados e maduros para darem continuidade ao trabalho que Jesus começou. Precisamos ter maturidade e preparação para a obra de Deus. Se está escrito que Ele nos escolheu e nos capacita, então por que nós devemos nos preparar? Algumas pessoas se perguntam assim, né? Fazem essa pergunta. Mas é muito simples. Deus nos concede dons para o ministério. Sim, Ele nos concede. A palavra do Senhor diz que Ele concede dons àquele que Ele quer e da forma que Ele quer. Certo? Mas nós precisamos saber o que fazer com esses dons que Deus coloca sobre as nossas vidas. Nós precisamos saber o que fazer e ter maturidade para usar esses dons da forma correta. Certo? Lembre-se que Deus trabalha com ordem e organização. Miles Monroe uma vez disse assim, costumava dizer muito isso, na verdade: jamais a unção tomará o lugar do treinamento ou da preparação. E isso é uma verdade absoluta. É tolice, querido, achar que já que Deus te deu o dom, já que Deus te chamou, te fez um chamado, você não precisa mais dele para nada. Sabe? É tolice, é burrice pensar dessa forma. Porque na realidade, aquele que te chamou e aquele que te capacita, ele quer estar contigo para te usar e para fazer através de você coisas grandes e maravilhosas. Essa é a verdade, né? Achar que já sabe pregar, achar que já curou alguém e esse alguém se levantou da cadeira de rodas ou esse alguém foi curado de alguma enfermidade, achar que isso é tudo, querido, é burrice, é tolice, porque isso não é tudo, tá? É necessário ter maturidade, ter sabedoria para administrar e para utilizar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém? Não basta saber por que foi chamado, você precisa saber o que você vai fazer com esse chamado de Deus para a sua vida. Aquele que te deu os dons é o mesmo que quer te ensinar a usar. Aleluia. Hebreus capítulo 5, do verso 12 ao 14, diz o seguinte: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite sólido e não de alimento. De leite e não de alimento sólido, perdão. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, e olhe que essa palavra, exercício constante, ela tem significado pelo treinamento, pela prática, pelo exercício, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aleluia. Então você vê que é importante nós termos um treinamento, uma preparação para a obra do Senhor. Nós não podemos e não devemos entregar coisas, algo importante na mão de quem não sabe o que fazer com aquilo, na mão de quem não tem experiência para fazer aquilo. Por quê? Nós vamos acabar perdendo daquilo que nós confiamos, daquilo que nós conquistamos com tanto esforço. É o mesmo que colocar um carro, né, na mão, a chave de um carro, na mão de uma criança que não sabe nem andar direito ainda. Né? É como isso.
Então essa criança não vai saber o que fazer, ela não vai saber utilizar aquele carro. Por quê? Porque aquilo ali ainda não está pronto para ela. Na verdade, existem algumas pessoas que têm necessidade de ser ouvidas. Não, eu que falo, eu preciso falar, eu sei das coisas, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que estou falando. E essas pessoas, elas não procuram ouvir muito, elas não procuram dar atenção para ouvir. E acabam que elas aprendem muito pouco, não é verdade? Então, essa necessidade que essas pessoas sentem de falar muito, de ser muito ouvida, ela só vai ser saciada quando elas começarem a ouvir mais e a falar menos. Porque enquanto elas passarem a ouvir mais, elas vão aprender mais e vão ter mais coisas para ensinar, ou seja, para falar, né? 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: entretanto, falamos de sabedoria, e você sabe que a palavra de sabedoria, né, é um tipo de palavra que revela conhecimentos futuros, é um tipo de palavra que revela algo que está para vir e que pode acontecer. E ele continua dizendo, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Aqui Paulo está falando, né, que ele está falando de sabedoria, de coisas que poderiam vir a acontecer, de coisas futuras. Mas ele estava falando entre pessoas que já têm maturidade para ouvir. O que me leva a entender uma coisa. Às vezes Deus quer falar algo para você. Às vezes Deus quer mostrar algo para você, né? Algo que está hoje, que Ele não mostrou ainda para alguém, ou que Ele não falou para ninguém ainda. Ele quer revelar algo a você. Mas muitas vezes você não está preparado para ouvir esse algo de Deus. Muitas vezes Deus olha e não vê maturidade suficiente para aguentar o que Ele tem para falar. E nós precisamos, querido, buscar maturidade no Senhor, discernimento, preparação para poder receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e não estragar, sabe? E não colocar a perder. E não distorcer aquilo que Ele está falando conosco. Muitas vezes o Senhor dá uma palavra para alguém e essa pessoa distorce aquilo que Deus falou e passa a mensagem de uma forma totalmente errada. E não é assim. Ele não teve maturidade para discernir aquilo que o Senhor está mostrando, o que está falando para ele. Então é por isso que a gente precisa ter maturidade espiritual para o serviço da obra de Deus. Amém? Eu queria terminar falando algumas coisas para vocês bem importantes a respeito de maturidade e de preparação. Uma delas é o seguinte: você precisa estar preparado para os ataques do diabo, porque ele vai vir com muito mais força. À medida que você cresce, à medida que você rompe, à medida que você amadurece, é a mesma medida em que o diabo vai crescer e vai investir ainda mais forte sobre a sua vida. Então você precisa estar preparado para que quando esses ataques vierem, para que quando essas coisas se levantarem contra você, você está permanecer forte, permanecer firme, crendo na promessa, crendo naquele que está com você. Aleluia. Precisará ter maturidade na fé, para que quando tudo estiver corrompido, quando todos estiverem corrompidos ou caindo, sabe, ao seu redor, você se segurar, porque tem maturidade e conhecimento na palavra de Deus que diz, olha, 10.000 cairão ao meu lado, outros cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor está comigo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, você precisa ter uma maturidade na palavra, um entendimento bom na palavra, para que você possa estar preparado para fazer a obra do Senhor, porque não se faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Não se levanta e diz, pronto, estou pronta, preparada, eu vou porque eu sei que eu posso. Não basta saber que pode, tem que poder de verdade. Tem que ter ali, olha, pé no chão, joelho no chão também, principalmente, para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para entender a palavra e para viver a palavra de Deus.
Maturidade e preparação leva à humildade. O humilde tem facilidade em sentar para ouvir, receber e aí então pôr em prática a palavra de Deus. Maturidade para aceitar que só pode ficar de pé aquele quem já sentou muito para ouvir. Maturidade e preparação para não ficar oscilando o tempo todo. Uma hora está bem, outra hora não. Outra hora está passando pela prova, outra hora está dando glória a Deus. Não, queridos, você não pode oscilar cima e embaixo o tempo todo. Você tem que estar no nível de fé que está sempre crescendo, está sempre avançando, está sendo indo em frente, alcançando e vencendo de fé em fé e de glória em glória. Isso é o que a palavra nos diz, que nós devemos viver de fé em fé e de glória em glória. E não um dia bem, outro dia mal. Então é preciso ter maturidade, porque se as perseguições aumentarem, se os problemas aumentarem, se as coisas começarem a dar errado, você está ali firme, crendo na palavra, crendo na promessa, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar ela até o final, crendo que aquele que está em você, capacita você, te chamou, vai providenciar, vai levantar recursos, vai fazer acontecer, vai abrir portas na sua frente. Essa é a maturidade espiritual. Sabe, Paulo, ele escreveu que nós podemos ser perseguidos, mas nunca derrotados. Abatidos, mas nunca desistiremos. Queridos, esse é o tipo de maturidade que nós devemos ter. Essa é a preparação que nós devemos ter. Paulo também diz o seguinte: olha, fique animado, fique alegre com as provações, né, as dificuldades, as tentações, sabe, que surgirem, porque elas vão te ensinar, elas vão causar em você perseverança. E eu costumo dizer que todas as dificuldades, todas as provações que se levantam, elas constroem dentro de nós uma estrutura, nos torna mais fortes, nos torna mais maduros para enfrentar coisas que virão depois. Elas nos dão experiência, preparação. Muitas vezes, né, tem se levantado pessoas para fazer a obra, pessoas para cuidar de outras pessoas que ainda nem aprenderam a cuidar de si mesmos. Falham nas pequenas coisas ainda. Falham no básico ainda. Sabe, ainda não tem como você dar uma criança para outra criança cuidar. Ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ter compromisso, ela não vai ter a diligência necessária que uma criança ou que uma pessoa precisa para poder cuidar daquilo ali. Então nós precisamos buscar. Se nós queremos estar aptos para a obra do Senhor, se nós sabemos, reconhecemos que temos um chamado em Cristo Jesus, que temos um chamado, sabe, para ir para as nações, que temos um chamado para romper, para vencer em fé, temos um chamado para conquistar, para desbravar. Queridos, nós sabemos, temos consciência desse chamado, nós precisamos entender que nós não devemos somente saber o que nós temos para fazer, mas nós devemos fazer com excelência, buscar aprender a fazer com excelência. Por isso que a preparação, ela é muito importante. Ela vai nos trazer maturidade, ela vai nos trazer ousadia, ela vai nos trazer confiança naquilo que nós estamos fazendo. Então, se você tem um chamado no Senhor, busque no Senhor a preparação e a maturidade. Sabe, não pense que agora que você já sabe quem você é, você já sabe para que você está aqui, para que você foi chamado, não pense que só isso basta. Você vai precisar continuar indo para o seu quarto, fechar a sua porta e dizer: Deus, me ensina, Deus, me capacita, Deus, eu estou aqui disponível. O que você quer de mim hoje? O que você quer de mim com essa situação? E você vai precisar continuar ouvindo a voz do Senhor todos os dias. Por isso, tenha entendimento de que maturidade é reconhecer que você precisa de Deus, precisa da palavra de Deus, precisa sentar para ouvir, para aprender, precisa estar ali diante do Senhor sempre, se fortalecendo, sabe? Ninguém está forte demais
que não precise ir para a presença de Deus se fortalecer novamente. Ninguém. Todos nós precisamos, todos os dias, parar tudo e ir para a presença do Senhor. E, sabe, se encher novamente, se encher do Espírito, se encher da palavra de Deus. Por isso, esse é o meu recadinho para você, essa é a minha mensagem para você hoje. Tá? Busque em Deus preparação e maturidade. Maturidade para você lidar com as situações, maturidade para você lidar com os problemas, maturidade para você lidar com pessoas, maturidade no seu ministério, maturidade e preparação no seu chamado, em nome de